Deus está tão certo com o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Oh. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para uma casa dessa, cada um teve a sua correria, mas venha preparando o seu coração. Não faça como um religioso, não. Venha preparando o seu coração para absorver mais de Deus. Porque é bem verdade que nesse século que nós estamos, ao retumbar das trombetas de Deus para buscar a noiva, é esta geração, nós não podemos mais perder tempo para ter azeite com reserva, e só através da palavra. Então, quando você vier para esta casa, tá? Ou no culto de terça, ou no culto de quinta, ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite, por favor, prepara. Senhor amado, eu vou lá, eu gostaria de absorver o máximo, porque a qualquer momento a noiva vai sair da terra, tá? A qualquer momento a noiva vai sair da terra, tá? Então, venha. Nós vamos cantar mais uma vez esse corinho. Eu já chamo o pastor Leandro para trazer o estudo desta noite. Cante com a alma. Deixa a sua alma cantar agora. Bem forte. Deus está aqui. Isso. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Oh, Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Só a igreja. Aleluia, oh glória, oh, aleluia, se levanta, tão certo como eu te falo, podes ouvir. Uma salva de palmas para o eterno, com glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Leandro. A paz do Senhor, igreja, amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Amém? Meus irmãos, é motivo de muita felicidade. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus que todos vieram, e aqueles que não vieram, que Deus venha guardar cada um. Vamos estudar hoje sobre religiosidade, moralidade e cristianismo, tá? O texto básico, meus irmãos, que nós vamos usar para hoje é Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23,
e algumas partes de Mateus 22 também, né? E assim querendo o Espírito Santo de Deus, outras partes bíblicas também. Amém? Amém? Isso, o pastor é meio surdo, aí se os irmãos gritar, o pastor ouve. Amém? Isso aí, aqui, ó. Viu como aprende rápido? Igreja, eu estou muito feliz. Antes de começar o estudo, eu preciso falar isso, né? Eu estou muito feliz porque o acolhimento, né, que a igreja tem para conosco, quando nós nos sentimos acolhidos, ficamos felizes, né? É muito gostoso quando nós chegamos na igreja e os irmãos falam do estudo, estão estudando, estão falando sobre o estudo, estão aprendendo. Isso é muito importante para a gente, que a gente sabe que a honra e a glória é de Deus, mas o que fica para nós é a alegria de servir primeiramente a Deus e depois os irmãos. Eu agradeço a todos os irmãos que têm estudado, que têm falado conosco, né, têm nos procurado para esclarecer algumas questões. Nós gostamos disso, viu, igreja? Isso não é incômodo nenhum vir procurar a gente. Isso nos mostra que os irmãos estão interessados no estudo, que os irmãos estão interessados em aprender. E isso é o ouro que Cristo coloca em vasos de barro, em mim e em você. Amém? Sermão de Jesus contra os crimes dos fariseus do seu dia. Queridos, o meu alvo nesta noite é falar a respeito da diferença que existe entre religião e cristianismo, entre religiosidade e a verdadeira prática espiritual. E para isso, eu vou usar esse sermão de Jesus contra os religiosos da sua época, os fariseus e os escribas. Alguns dos irmãos já estavam aqui na vigília e... Tá ruim? Melhorou? Agora ficou bom. Tem uns irmãos na igreja engraçadinho, chamando eu de pato rouco. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós estávamos aqui na vigília e acho que na vigília eu explanei bem o que são as seitas, chamadas de seitas, ou grupos étnicos religiosos que haviam na época de Jesus, ok? Que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, posteriormente os samaritanos. Eu acho que dissertei bem quem eram os fariseus, como eles começaram, e depois viraram de uma forma, o nome virou de uma forma pejorativa. Hoje em dia, você ser chamado fariseu é uma pessoa que não é firme na fé, ou uma forma pejorativa de chamar alguém que não tem estrutura na fé. Mas quando eles começaram bem. Se nós observarmos, meus irmãos, sempre o começo, ele é bom, né? Por isso que Abacuque falou: aviva a tua obra, ó Senhor. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Ele falou no meio dos anos, ele não falou no início. Porque o início é bom. Depois que começam as provas, começam as lutas, as dificuldades, e por isso que a semente, dependendo do lugar que ela cai, ela não vai germinar e não vai dar fruto. Não é o caso daqui, desse remanescente da Arrependei-vos que ficou aqui. Mas nós precisamos prestar muita atenção quando parece que nós estamos no meio do caminho, ou quando parece que todas as coisas vão se acabar. Isso não provém do Senhor. Nós temos o quê? Cristo está conosco, é uma promessa dele, até o final dos séculos. A presença dele vai estar conosco até a sua vinda. Então nós não precisamos nos preocupar. Eu vou voltar para o estudo, senão não vou. Espera aí, querido. Vamos voltar aqui. Esse sermão aparece também em Lucas capítulo 11, um pouco resumido, o que mostra que Jesus disse estas coisas várias vezes ao falar sobre religiosidade e verdadeiro cristianismo. Meus irmãos, às vezes vocês vão ver algumas palavras bem simples, porque eu fiz o estudo e depois eu pedi para o Senhor para que desse umas palavras bem simples, para que a gente viesse entender, porque não é necessário umas palavras mais robustas, para que às vezes uma frase não entra no nosso entendimento e a gente acaba não
estavam absorvendo. Então, o mais importante não é eu falar bonito aqui, é vocês entenderem aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. Amém? Então, não julga o pastor, tá? Usando essa passagem onde Jesus fala contra os fariseus, eu estou consciente de que eu não posso comparar os cristãos verdadeiros com os fariseus. E não é minha intenção fazer isso. Seria desonesto com todos vocês. O que ocorre, porém, é que existem elementos da religiosidade dos fariseus que nós percebemos estar presentes também no meio dos evangélicos. Por isso mesmo que a comparação não está muito distante. Porém, há pontos que Jesus aqui menciona, quando ele critica os escribas e fariseus, que bem podem ser aplicados à nossa vida, pelo menos a nível de exame e de referência. Ou seja, coisas que os fariseus faziam, ou coisas que os fariseus acreditavam, que nós também fazemos e que nós acreditamos. E nem por isso nós somos regenerados. Nem por isso nós nascemos de novo. Não é por praticar algumas práticas religiosas que nós passamos a ser salvos. Não é isso. Porque às vezes você saiu, como o pastor falou aqui no início, você saiu da sua casa no automático. Trabalhou o dia inteiro, um monte de preocupação, vem para a igreja com um monte de preocupação, está no automático, senta na cadeira, começa a olhar o celular, você não está nem prestando atenção naquilo que o Espírito Santo está falando com você. Por isso que às vezes entra culto e sai culto, e nós estamos da mesma maneira. Há um tempo de Deus para mim e para a tua vida, o Kairos, há um tempo. Mas fora desse tempo, eu e você temos que desenvolver o nosso chamado. Amém? Vai haver um tempo em que nós vamos ficar estagnados? Sim, pode haver esse tempo. Mas fora desse tempo, nós temos que nos esforçarmos todos os dias para que nós venhamos desenvolver o nosso chamado. Não basta somente nós praticarmos o sacramento, né? O batismo. Depois do batismo, então pela graça e misericórdia, o Espírito Santo vem e nos batiza em línguas estranhas. E pronto, parou aí o crente. Parou. Fala línguas, sente algumas coisas no culto, né? Ou às vezes até chora, e para ele está tudo bem. Às vezes prega, ou às vezes ensina, e está tudo bem. Mas não é isso. Nós temos que desenvolver o nosso chamado. É progressivo, isso é dia a dia. Todos os dias nós temos que levantar e falar para Deus, Deus me ajuda aonde eu preciso desenvolver. E geralmente vai confrontar eu e você. Porque, meus irmãos, eu tenho ido em alguns lugares e a pergunta principal da igreja, sabe qual que é a resposta dos cristãos? Por que você está na igreja? Porque eu me sinto bem lá. Quando nós procuramos uma igreja, o que nós procuramos na igreja? Não é mais a palavra, é entretenimento. A sociedade, como um todo, principalmente a evangélica, tem inserido na população cristã o quê? Você precisa de uma igreja que tem entretenimento, você precisa de uma igreja que vai cuidar dos seus filhos, você precisa de uma igreja confortável, você precisa de uma igreja que tem ar-condicionado, você precisa de uma igreja que tem todo tipo de situações. Não, você precisa de uma igreja bíblica. Você veio aqui ouvir a palavra, essa palavra tem que te confrontar e você tem que ser transformado pelo poder da palavra. É isso que você necessitamos. Se nós formos observarmos, Jim Jones, a igreja dele era o quê? Tinha tudo, meus irmãos. Tinha até piscina, os irmãos. Tinha até piscina para os irmãos. Cadê essa igreja? Fechou. Acabou. Acabou. Você entende isso? Sabe por quê? Não é a piscina, não é o conforto, não é o entretenimento. Não é isso que vai fazer eu e você ir para o céu. O que vai fazer eu e você ir para o céu é o arrependimento de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, por mais que a palavra pareça dura, porque o pai, ele sabe com quem fala. O pai e a mãe não conhecem o filho? Sabe. Se o filho está fazendo alguma coisa lá, o pai e a mãe já sabem para onde ele é inclinado. Se ele é meio bravinho, se ele não é meio bravinho, se ele é meio mentiroso, se ele não é meio mentiroso. Então a mãe e o pai, quando ele vem falar alguma coisa, o que o pai e a mãe fala? Você estava mentindo. Eu te conheço. Fala a verdade. Você entendeu? Porque o pai e a mãe conhecem. Então quando o pai fala, é porque ele nos conhece e nos ama. Meus irmãos, essa maquiagem que é feita no evangelho,
que está sendo feita uma maquiagem, principalmente que esses coaches, essa maquiagem que está sendo feita no Evangelho e está sendo lançada no nosso coração, está prejudicando quem prega a verdade. Porque quem prega a verdade, ele é taxado como o que agora? Ah, porque ele é muito duro. Ah, porque não precisa falar desse jeito. Deixa eu te falar um negócio com bastante amor e carinho. Aqui, ninguém veio alisar o teu ego. Não veio. Ninguém veio fazer você se sentir bem aqui dentro da igreja. Se você quiser um livro de autoajuda, você vai lá e compra na banca do Laí Ribeiro. Aqui você veio escutar uma verdade. Aqui você veio escutar a palavra de Deus. Aqui é o caminho que vai te levar para o céu. Funciona desse jeito. Então, se você é cristão verdadeiro e quer ir para o céu, você precisa ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja dele. Não é ouvir aquilo que eu gosto ou aquilo que eu quero. Ou ficar do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Se você está confortável, presta atenção. Liga o alerta. Estou confortável. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Não, eu e você não pode estar confortável. Hoje me ligou um amigo meu, que ele falou assim para mim: olha, pastor, eu estou passando tanta prova, Deus está testando tanto a minha fé, que eu vou falar para o senhor, não estou aguentando mais. Eu falei: isso, está virando crente. Eu falei: está virando crente. Aí ele falou assim: eu estou aqui no quartel, pastor, e eu vou falar para o senhor sabia que saiu a minha ordem de prisão? Eu falei: ah, é? Ele falou: é, porque só erraram umas coisas lá, e por ela ter errado. Aí eu falei: por que saiu sua ordem de prisão? Ah, porque eu não paguei a pensão. Eu falei: então você errou, né, querido? Eu falei: aí você está falando que Deus está provando você? Entende isso agora? Às vezes, não é Deus que está provando a gente. Nós estamos agindo errado, não ouvindo, nem obedecendo, nem seguindo a palavra de Deus. Então, nós falamos: Deus está me provando. Não, mas a nossa ação, a nossa atitude, ela está de acordo com a palavra? Se ela está fora, Deus não está provando eu e você. Deus está nos ensinando, moldando o nosso caráter, para que lá na frente a gente não venha ser envergonhado na frente de pessoas. Entende isso? Porque senão a pessoa vai jogar na minha e na tua cara o quê? As coisas erradas que nós fazemos, as atitudes erradas, a desonestidade, a imoralidade, tudo isso vai estar intrínseco aonde? Dentro do meu e do teu coração. Amém? Eu creio que toda a escritura é proveitosa para nós, toda ela se aplica a nós. Ela foi escrita para o nosso benefício. E Mateus 23 não é uma exceção. E com certeza, se essa mensagem de Jesus contra os escribas e fariseus foi preservada no Evangelho, é porque Deus, sem dúvida, deseja que ela seja lida, refletida e aplicada pela sua igreja durante todas as suas épocas. Meu alvo nesta noite é que, ao examinarmos aquilo que Jesus criticou na religiosidade dos escribas e fariseus, nós nos examinemos para que possamos aprender e desejar o cristianismo puro e simples que a Bíblia nos ensina. É isso que nós queremos ser, cristãos. Lembra? A primeira vez que nós fomos chamados de cristão foi aonde? Antioquia. Correto? O que é a palavra cristão? Pequenos cristos. Por quê? Nós temos que ter a atitude de Cristo. E como nós vamos ter a atitude de Cristo? Negando o nosso eu, negando a nossa vontade. Ah, mas é fácil, pastor? Não, não é, querido. Não é para ninguém. Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Cada um sabe onde tem o calcanhar de Aquiles, cada um sabe onde dói. Mas é aonde dói que nós temos que pedir para Deus tirar. Se eu não confessar isso para Deus, Deus nunca vai tirar de mim, porque eu preciso querer isso. Deus, eu quero que o Senhor tire isso de mim. Eu quero que o Senhor tire. Quando eu estava na época do quartel, meus irmãos, eu estava até conversando com o pessoal esses dias, e eles falavam assim: ah, o L. Alves, né? O L. Alves que ia lá e resolvia tudo. O L. Alves que ia lá e fazia tudo. E que não sei o que lá. Eu nem lembrava mais dessa parte, meus irmãos. Eu nem lembrava mais. Falei até com a minha esposa. Falei: nossa, amor, é mesmo. No quartel eu fazia assim, assim, assim. Agora, sabe quem faz? É Jesus. Não sou eu mais, mas é Cristo que está em mim. Mas eu precisava pedir. Deus, eu não quero resolver. Jesus, o Senhor resolve. Não estou te falando de ficar confortável. Estou falando de ter entendimento daquilo que eu tenho problema. E do meu problema é eu precisar ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Não adianta eu, ou o pastor, ou qualquer um vir aqui e dissertar a palavra de Deus se você não quiser mudar. Se você não quiser mudar, não, você não vai ouvir.
Então eu preciso entrar aqui, como o pastor falou, eu preciso entrar aqui com sede da palavra. Eu preciso passar daquela porta para dentro e dizer: Deus, transforma a minha vida. Eu quero sair daqui outra pessoa. Aqui não é para entretenimento, aqui é a tua palavra, aqui é salvação. Para mim e para a tua vida, para mim e para a tua família. De acordo com o que o Evangelho nos ensina, deixe-me fazer outras observações a título de introdução. O ser humano é religioso por natureza. Mesmo as pessoas que não nasceram de novo, que não foram regenerados e que não estão salvas, elas são capazes de orar, de cantar, dar ofertas e fazer sacrifícios. A prova disso é a quantidade de religiões falsas que existem no mundo, onde as pessoas fazem praticamente tudo o que os cristãos fazem. Você já viu a diferença? Se entrar alguém aqui que não é cristão, ou se tiver alguém aqui hoje, que o Espírito Santo chamou e convocou, você não está aqui por um convite de um amigo, mas sim pelo Espírito Santo que te trouxe da tua casa até aqui. Então, se você está aqui hoje, uma pessoa que não é cristã não pode fazer as mesmas coisas que nós estamos fazendo? Então, se eu olhar, não vou achar que ele é crente? E se ele colocar um terno e uma gravata, então? Eu vou pensar que ele é crente. Se colocar a Bíblia debaixo do braço, virou crente. Entendeu? Antigamente, como é que nós víamos isso? Como é que nós conhecíamos o crente? Era queimado. O crente, ele passava quase, irmãos, da sem educação. Sabe por que quando você falava com ele, falava: se você não se converter, você vai para o inferno. Era assim. Você até se assustava. Eu conversei com a minha irmã anteontem. Ela falou: nossa, como você está grosso. Como você está grosso? Você não era assim. Eu falei: sabe por quê? Porque eu preciso que ela vá para a eternidade junto comigo. Então, se para ela ir para a eternidade junto comigo, eu não vou conseguir ou poder alisar ela, então ela tem que ouvir a verdade. Ela foi falar para mim assim, me mandou uma foto, eu falei: você está onde, querida? Era cristã, louvava. Ela voltou no samba. Eu falei: ela está no samba? Eu falei: posso te ligar aí? Tem um lugarzinho para nós conversar? 5 minutos. Ela falou assim: tem, peraí. Em 5 minutos ela chorou. Em 5 minutos. Ela começou, sabe dizendo o quê, meus irmãos? Ela: não, mas agora a minha família está feliz. Eu falei: porque quando estava na igreja não estava feliz. Agora no samba está feliz. Você entende o engano, o engodo do inimigo com a mim, com a tua vida? Ou vai sempre falar que o mundo tem coisas para oferecer que dentro da igreja ou em Cristo eu e você não temos. Não, a nossa vida é Cristo. Cristo é tudo em todos. Entende isso? A felicidade está em Cristo. A palavra absoluta é em Cristo. A verdade absoluta é em Cristo. Não existe outra verdade a não ser Cristo. Não existe outro tipo de religião. Aleluia. Eles vão aos seus cultos, eles têm grupos de louvor ou corais, eles têm pregadores e pastores. Eles dão oferta, eles fazem sacrifícios. Elas vão de porta em porta distribuindo folhetos e espalhando aquilo que elas creem. Ou seja, a religião é algo que pertence ao ser humano, mesmo que ele não seja salvo. Um descrente pode ser religioso. Por isso, nós não podemos medir a salvação de alguém simplesmente pelos atos religiosos que aquela pessoa pratica. Por quê? Um descrente também pode ser religioso. É por isso que é preciso notar quais são esses elementos da religiosidade, que por vezes se manifestam em nossa vida, para que nós os rejeitemos e vivamos um cristianismo autêntico, puro e simples. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava na última semana da sua vida terrena, em Jerusalém. Ele tinha tido vários conflitos com os escribas e fariseus. Depois, se quiser olhar no capítulo 22, houve uma discussão entre Jesus e os escribas e fariseus, com relação ao tributo, se devia pagar imposto ou não. Lembra? Quando eles perguntaram sobre o imposto, e Jesus pediu a moeda, e falou: qual que é a efígie e a inscrição que existe na moeda? Ela falou: de César. E o que Jesus falou? Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois uma discussão sobre o que era o grande mandamento. Depois uma discussão sobre quem era aquele Senhor que o rei Davi havia dito no Salmo 110. Qual era o grande mandamento, meus irmãos? Amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. E o segundo, semelhante a este:
amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os mandamentos. Por que os fariseus se perderam no meio do caminho? Porque eles começaram a acrescentar na Bíblia, na palavra, nos mandamentos que Deus havia deixado. Eles começaram a acrescentar regras humanas. E quando nós começamos a acrescentar regras humanas, o que acontece? Deus está nesse negócio? Não está. Mesmo que seja bonito. Mesmo que seja bonito. Parece, a aparência, meus irmãos, do religioso, a aparência por fora, ela é muito bonita. Mas por dentro, não. Entende isso? Por mais, uma heresia, eu não vou me cansar de falar isso, uma heresia, ela nunca começa com uma heresia. Não, ela começa com uma boa intenção. Olha, eu estava com uma boa intenção, mas aí, essa boa intenção saiu fora da Bíblia e virou uma heresia. Por que Jesus, quando foi perguntar para ele, ele falava assim, ó, você entendeu o quê? Todo rabino, quando eu ia perguntar alguma coisa para ele, ele devolvia a pergunta. Ele fazia assim, você entende o que lê? Você entende o quê sobre isso? Por quê? Se 2 rabinos ou 3 rabinos falassem a mesma coisa ou dessem a mesma resposta, isso chamava-se gemará. O que era gemará? 3 pessoas ou 2 pessoas deram a mesma resposta. Então ela vai virar a halachá. O que é a halachá? A lei oral. E depois o ketuvim. O que era o ketuvim? O escrito. Então por isso que deveria ser passado de geração em geração. Como eles começaram a não mais, Deus falou o quê? Eu vou deixar a Bíblia. Eu vou deixar a palavra de Deus, para que eles venham ter direção, é a bússola deles, para que eles não venham mais errar. Amém? E Davi disse, assenta-te o Senhor à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou debaixo dos meus pés. Foi uma semana extremamente conturbada, e Jesus estava envolvido em polêmicas e discussões diretas com os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época. E agora no final, como que cansado de ver tanta cegueira, de ver tanta religiosidade e de tantos conceitos errados, Jesus então pronuncia esse sermão, que é considerado um dos sermões mais duros que Jesus jamais pronunciou e que está aí no capítulo 23. É preciso lembrar que nem todos os fariseus eram assim como Jesus está dizendo. Havia fariseus, por exemplo, como Nicodemos. Havia fariseus como José de Arimateia, que esperavam o reino de Deus, que eram sinceros, que eram verdadeiros, tementes a Deus e tinham uma fé verdadeira. Também existiu Paulo também, no caminho de Damasco. Lembra quando Jesus apareceu para ele? Também era fariseu. Mas a grande liderança do farisaísmo naquela época era composta de pessoas extremamente religiosas, mas que não conheciam a Deus. De qualquer forma, eles praticavam a sua religião pensando que estavam fazendo o que era certo diante de Deus. O que Jesus censurou neles? Ao respondermos esta pergunta, nós estaremos então dando alguns dos elementos da religiosidade que nós queremos evitar. A primeira coisa que Jesus censurou neles foi a hipocrisia. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Olha aqui, meus irmãos, presta atenção no que eu escrevi aqui, ó. Havia de fato uma cadeira literal, de um modo literal, interpretação da Bíblia. Eu posso interpretar a Bíblia de uma forma figurada, simbólica ou literal. Se eu errar a forma de interpretação da Bíblia, o que vai acontecer? Eu não vou ter o entendimento que o Espírito Santo queria passar. Então eu vou entrar em conflito com a Bíblia. É a hermenêutica que vai me dar essa regra de interpretação, que vem do deus grego que era Hermes. Tá? Então, ó, presta atenção. Ó. Havia de fato uma cadeira literal na sinagoga, que era chamada cadeira de Moisés, onde o fariseu e o escriba se sentavam para ensinar ao povo todos os ditames da lei. Eles sabiam decor o discurso ortodoxo, a ponto de Jesus dizer, o problema com eles não é o ensino deles, eles são ortodoxos, eles estão doutrinariamente corretos. O problema é que eles dizem estas coisas, mas eles não praticam. Eles não praticam. Aqui nós temos o primeiro elemento da religiosidade, meus irmãos. Eles queriam que as pessoas fizessem, mas eles mesmos
não faziam. Eles só queriam o quê? Os lugares de destaque. Eles só queriam o quê? O religioso, meu irmão, ele vai querer o quê? Ele vai querer título, ele vai querer destaque, ele vai querer holofote. É isso que o religioso quer. Agora, quem verdadeiramente foi alcançado pelo amor de Cristo, ele sabe que ele está ali para servir. Entende isso? Ele sabe que ele está ali para servir. Aquele que não foi alcançado pelo amor de Cristo, a primeira coisa que ele vai querer é o destaque. Isso vai acontecer na minha e na tua vida? Com certeza. Só quem não passou. Olha, eu vou falar para você, eu não conheço uma pessoa que não passou por isso. Por quê? Vai haver momentos na minha e na tua vida que Deus vai nos usar de uma forma grandiosa. E isso vai subir a nossa cabeça. Vai inchar. Aí depois Jeová vem com a agulhinha do céu e ó, já fala para nós, murcha. Murcha que quem manda aqui sou eu. Murcha que quem fala aqui sou eu. Murcha que quem faz aqui sou eu. É assim. Por isso que às vezes a pessoa olha para um pastor e fala assim, nossa, você vê, o pastor é humilde, porque já apanhou bem. Já apanhou bem, já. Ele sabe qual que é o lugar dele. Ele sabe. Ele pode falar, mas daqui a pouco o Espírito Santo já vem e fala assim, viu o que você falou ali? Você viu, né? Então, devagar. Menos, bem menos. Papai fala, com carinho, mas fala. E aí a gente chora, porque, pai, me perdoa. Todo pastor, meus irmãos, eu vou subir aqui, o pastor é uma fortaleza. Não. Ele é servo de Deus, como todos. A quem mais é dado, mais é requerido. Por isso a preocupação do caminho do céu. Porque do que adianta a gente vir aqui e ser estrela? Mas vai tudo para o inferno. Aí quando Jesus voltar, vai pegar e vai falar, você, estava lá na arrependendo. O senhor é o pastor lá? Um minutinho só que eu já falo com o senhor. Um minutinho só, nós vamos conversar. Entende isso? Por isso que às vezes o nosso pastor, o presidente, ele insiste tanto nesse caminho. Esse é o caminho do amor. Não existe outro caminho, meus irmãos. Não. Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça, de esse falso evangelho que estão pregando por aí, não, isso não existe. O caminho do amor é esse, o caminho da correção. Por mais que doa, você sabia que tem vezes, não sei se o pastor Barbosa já passou por isso, mas eu já passei por isso. Às vezes nós pregamos e a palavra é tão dura que depois nós vamos falar com Deus. Deus, era isso mesmo que o senhor queria? Ou a minha carne que estava imperando? Por quê? O temor de Deus e depois está falando com a noiva do cordeiro. Entendeu isso? É essa consideração que nós temos que ter. O temor de Deus e a noiva do cordeiro. Isso aqui é quem vai para o céu. É a noiva do cordeiro, não é qualquer pessoa que está sentada aí. Eu não posso chegar simplesmente aqui e começar a bater que nem um maluco. Estou amalucado, vou começar a bater e não tem amor. Então eu vou espancar vocês. Então agora quando vem com amor, aí ele vira um aprendizado. Aqui nós temos o primeiro elemento da religiosidade. Um religioso é alguém que se preocupa com a exatidão, a precisão doutrinária, que as coisas corram de acordo com as normas, mas ele na verdade não vive aquilo que ele prega, não vive aquilo que ele ensina. Viu? Como você faz o estudo? Quando nós fazemos o estudo, meus irmãos, a primeira coisa que nós fazemos, Jesus, fala comigo, sou eu. O problema sou eu, não é a igreja, não é ninguém. Não, você chega lá na igreja, os irmãos acolhem, os irmãos pensam. O problema sou eu. Então, se o senhor deu esse estudo, eu preciso mudar primeiro. Porque se a palavra não fizer efeito em mim primeiro, como que vai fazer efeito nos irmãos? Entende isso, igreja? É simples. É Deus ajuda eu e ajuda os irmãos. É assim. Não tem outra oração. Ajuda eu e ajuda os irmãos. Porque é nós que precisamos disso. A segunda coisa que Jesus critica nos fariseus é que eles criaram normas e regras que Deus nunca mandou. Verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Não satisfeitos com a lei de Moisés, que já tem muitas normas e regras, os fariseus, no período antes de Cristo, a partir do ano 150, eles começaram a elaborar novas regras através dos rabinos. Então, a lei de Moisés dizia que não se podia trabalhar no sábado, mas o que era trabalho? E aí os fariseus começaram a discutir. Presta atenção, olha o que eles fizeram com a lei, olha o que eles fizeram com a palavra. Trabalho é você andar 1 quilômetro. Você andar 1 quilômetro de trabalho não pode. Trabalhar é você levantar 2 quilos.
levantar até 2 quilos, você pode levantar. Se levantar 3 quilos, é pecado. Viu o que eles começaram a fazer? Eles pegaram a palavra de Deus e começaram a acrescentar na palavra de Deus aquilo que eles achavam que era conveniente para eles. Então, aí eu começo a fazer uma Bíblia paralela do que a que eu tenho. Entende isso? O que cerceia todo líder, todo obreiro ou todo pastor? O que cerceia ele? A Bíblia. A Bíblia. Os bereanos, quando havia pregação, o que eles faziam? Mas está onde? Está na Bíblia? Não, mas tirou da onde? Não, mas foi da minha cabeça. Da sua cabeça, então é secundário. Tá? Pode ser bonitinho. Não estou falando que não vai tirar coisa boa. Vai, pode ser bonitinho. Mas é secundário. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus que nos orienta, a palavra de Deus que nos reveste, a palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos guia. Por isso que nós temos que examinar a palavra todos os dias, porque quando você passar uma luta, uma prova, uma dificuldade, a primeira coisa que você vai fazer, nada, o Espírito Santo que vai lembrar você da palavra que você leu. Agora, se você não leu, se você não meditou, como que você vai fazer? Entende? Não tem o que fazer, porque você não leu, você não meditou. Então você vai orar para o Senhor, e o Senhor, pela tua infinita misericórdia e amor, ainda nos coloca de pé e nos livra do mal. Aleluia. E aquilo que já era pesado, eles tornaram mais pesado ainda, criando normas que Deus nunca criou, impondo um fardo difícil sobre o povo de Deus, e eles não queriam mover esse fardo nem com o dedo. Esse é o segundo aspecto da religiosidade. Ela cria normas, ela cria regras que Deus nunca mandou. Algo que me vem à mente é, por exemplo, aquelas regras do tipo assim: não pode ir ao cinema, não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida ou bermuda, não pode usar barba. Há um legalismo no meio evangélico, que as pessoas criam normas que Deus nunca mandou, e usam estas normas e põem sobre as pessoas que vivem carregadas debaixo de normas, regras e preceitos humanos, que Deus nunca mandou. A religiosidade faz isso em nome de Deus. Às vezes, meus irmãos, o que acontece? Eu e você, vamos ver, uma suposição, eu estou na rua e na rua me viram de bermuda. Ah, então ele não é mais pastor. Ele estava de bermuda. Isso é um escândalo. A bermuda trouxe escândalo, meus irmãos? Não. O que vai trazer escândalo é o pecado. O que vai trazer escândalo, meus irmãos, é a desobediência à palavra. O que vai trazer escândalo vai ser a minha atitude e as palavras que saírem da minha boca. Isso vai trazer escândalo. A bermuda que eu usar não vai trazer escândalo. Porque tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Então eu estou falando com crentes que já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então se eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu entendo que tudo que eu faço é para Deus. Então se é para Deus, eu não vou escandalizar. Não é? Agora, se eu achar que vai escandalizar o irmão, o que eu vou fazer? Não vou fazer. Ah, mas pode, a Bíblia não fala nada, mas vai escandalizar o meu irmão. Então se vai escandalizar o meu irmão, o que eu faço? Eu me contenho. Por quê? Eu estou para servir a Cristo, não a mim mesmo. Então, se está escandalizando meu irmão, eu paro de fazer. Ah, mas pastor, não está na Bíblia isso. Mas está escandalizando o teu irmão. Então, se está escandalizando o teu irmão, pare de fazer, pare de falar, pare de agir. Entende isso? Tem pessoas que eles parece que gostam disso. Ah, mas não está na Bíblia, então eu vou fazer. Não está na Bíblia, eu vou fazer. Eu posso fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um amigo nosso, que ele começou há um tempo atrás, falando assim: não, mas até Jesus bebeu um vinhozinho, até Jesus bebeu, então um copinho de nada não tem problema nenhum. Hoje, você sabe como é que ele está, igreja? Alcoólatra. Entende isso? Você entendeu isso? A família se acabou. Você entendeu? Então, tipo assim, o que a Bíblia não é direta, ela nos dá direção, ela nos avisa. Então, Paulo falou: todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. Está edificando alguém? Está edificando você? Está edificando a pessoa? Então está respondida a sua pergunta. Entendeu agora? Então não vou fazer. Por quê? Eu entendo que nós somos cristãos.
Nós não estamos falando com quem não é cristão, nós estamos falando com um cristão. Então o cristão não tem esse tipo de atitude. Eu não tenho não para que eu seja salvo, eu tenho porque eu sou salvo. É diferente. Eu não vou fazer, porque já viu aí ecologicamente o cristão? Aí o cristão, se está num carro, a primeira coisa que a pessoa vai falar, nossa, que chato. Aí você está no carro e você joga a latinha pela janela. Aí você pega e joga a casca de banana pela janela. Joga tudo pela janela. Ué, Deus nos deu o mundo para quê? Para que a gente cuide dele. Então a gente está cuidando, jogando lixo? Crente jogando lixo? Ou quando acaba a festa, está toda aquela festa bagunçada? É assim a nossa atitude de cristão? Não. Se nós somos exemplo, então o que nós temos que fazer? Dar o exemplo. Não é questão de ser chato. Não, você é chato, não pode. Todo mundo joga as coisas pela janela. Mas você é salvo. Entendeu isso? Você é cristão. Então você não vai fazer mais. Você vai cuidar do planeta. Entendeu? Porque Deus deu para mim e para você dominar a terra. Lembra lá em Gênesis? A terceira coisa que Jesus criticou os fariseus é que eles buscavam a aprovação dos homens. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Filactérios eram caixas de couro com versículos da Bíblia, que o judeu amarrava na mão e na testa, porque lá em Deuteronômio 6,8 Moisés tinha dito, você vai pegar as palavras de Deus e vai guardá-las no coração, atas a tua mão, a tua cabeça. É claro que Moisés estava falando figuradamente, porque mão e cabeça significa o que eu penso e o que eu faço. Mas eles interpretaram aquilo literalmente. Fizeram caixinhas de couro, pegaram um versículo da Bíblia e amarravam na mão e amarravam na testa. Só que o fariseu mandava fazer uma caixinha de couro desse tamanho, irmão. Está vendo? Ele não fazia. Me ajuda aí. Tem pessoas, irmão, que tipo assim, ele quer uma religiosidade, uma santidade, que às vezes ele quer ser mais santo que Deus. Você entende isso? Não, meus irmãos. Nós estamos buscando a santidade. Nós estamos buscando, o Espírito Santo está cada dia nos aperfeiçoando, desde que eu queira. Então essa santidade, ela vai vir de uma forma tranquila. Entende isso? Porque parece que quando nós falamos de santidade, parece que tipo assim, nossa, é uma coisa impossível. É uma coisa que não dá, porque o amor de Cristo nos constrangeu, então fazer para Ele não vai trazer peso para a gente. Não, no começo você pode até chorar, as lágrimas podem cair, mas depois o Espírito Santo vai te dar entendimento, que aquilo que você está fazendo é para se aproximar dEle, é para ficar perto dEle, é para ficar parecido com Ele. Entende isso? Por isso que às vezes machuca. Quando machucar muito é porque estávamos muito afastados. Estávamos muito afastados. Então dói um pouquinho mais. Dói um pouquinho por quê? Aí a minha vontade, a minha carne, ela está prevalecendo. É o que a minha carne quer. Então a minha carne quer aquilo, eu quero fazer aquilo porque eu quero me aparecer. E aí aquilo dói. Aí aquilo machuca. Aí dentro da igreja, você se sente rejeitado. Sabe por quê? Porque você não queria servir, você queria aparecer. E aí você vai para casa rejeitado, e às vezes quem está aqui na frente nem sabia disso. Você entende? Então, uma suposição, vamos supor aqui, para você entender. O pastor Barbosa pega e fala para mim, pastor Leandro, você não vai pregar mais, não vai ensinar mais, você vai ficar sentado nessa cadeira aí, ó, até Jesus voltar. Tá bom. Entende isso? No começo, pastor, por que você está fazendo isso? Eu fiz alguma coisa errada? Não, você vai ficar aí. Tá bom. Eu vim aqui para servir. Eu não vim aqui para ser servido e não vim aqui me aparecer. Então, eu vim aqui para buscar salvação. Então, se eu vim aqui buscar salvação, não importa. A hora que eu precisar, eu tenho que estar pronto. Entendeu isso? Porque eu não vou me sentir rejeitado. Quando eu começo a me sentir rejeitado, é porque queria aparecer. Aí alguém não deixou. Alguém não deixou aparecer. Mas lá onde eu estava, lá da onde eu vim, quem mandava era eu. Mas aqui não, aqui quem manda é Cristo. Tá? Você veio de lá você mandava, lá você fazia. Aqui quem manda é Cristo, tá? Aleluia. Precisa aprender. Não importa, mas tem 60 anos de crente. Não viu dilúvio, mas pisou no barro que sobrou da terra. Não tem problema. Aprende.
Entendeu? Tem crente que é assim. Já viu tudo, já viu de tudo, já passou de tudo. Você vai falar com ele, tudo que você fala com ele, ele já sabe. Tudo que você fala, não dá para falar. Fala, deve ser o quarto membro da Trindade. Entende isso? Só pode. Não, tudo que você fala, ele já sabe, ele já viu. Não, meus irmãos, ninguém chegou nas profundezas de Deus. O Espírito Santo tem muito mais para dar para mim e para você. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus tem que dar àqueles que o amam. Jesus está na casa. Entende isso? Mas eu e você tem que bater, eu e você tem que querer, eu e você temos que buscar isso. Aí tem que estar intrínseco no meu e no teu coração. Não é as coisas do mundo. Todo dia nós trabalhamos sim, mas nós temos que brecar uma hora do nosso dia, um pouco da nossa semana. Eu falei aqui na vigília, os irmãos lembram sobre isso? Eu falei assim, irmãos, o adorar é o quê? Adorar é me prostrar, elogiar. Então a palavra adorar que vem de proskinel, que é se prostrar, elogiar. Então, quando eu oro a Jesus, ele não é o reclame aqui, tá? Você vai lá e eu vou colocar todas as minhas reclamações aqui, Jesus, e depois eu vou embora. Então, aí você fala assim, eu orei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você orou todos os dias, 5 dias. Só que os 5 dias que você orou, você estava reclamando e pedindo. Quantas vezes você adorou? Nenhuma. Entendeu agora? Porque por isso que pastor, ele cuida, missionário, ele envia, mas adorador ele procura. Está entendendo? Você entendeu agora? Por que ele procura? A única vez que ele fala na Bíblia é adorador, porque ele procura. Por quê? A gente tem que parar. Já apresentou suas queixas para Deus? Já, Mateus 6,6, entrou no quarto, fechou, já apresentou, agora adora Ele. Ou, o que nós temos que fazer? Adorá-lo e depois apresentá-lo. Por quê? Vai ter oração que eu e você vamos começar a adorar e vai esquecer das queixas. Aleluia. Você está entendendo isso? Por quê? Esqueci, Jesus. O Espírito Santo já me encheu. O Espírito Santo já me fortaleceu. Então eu não estou nem preocupado com o que está acontecendo. Eu quero te adorar. Quando você tem um encontro, teve um encontro, não importa se o neném está chorando, se o outro está correndo, se o outro está bagunçando. Não, você teve um encontro. O que importa é Ele. Adorar Ele. Colocava na testa, na mão e saía andando pela rua, para que os homens olhassem e dissessem, que homem religioso, puxa, como ele é piedoso, que coisa, esse homem deve ser um santo, olha o tamanho do filactério dele. As franjas eram as bordas das vestes que funcionavam como rosário católico. Hoje, aquelas contas que a pessoa fica usando para contar as orações, e o Pai Nosso que ela faz. Então os judeus tinham franjas que penduravam na roupa, que eles usavam também para contar as orações. Só que o fariseu mandava encher de franja. Quando ele andava na rua com aquele filactério e com franjas, as pessoas diziam, puxa, que homem santo, né? Não vou nem chegar perto, porque vou ser fulminado por essa santidade. É isso que a religião faz. Ela busca agradar as pessoas, ela busca impressionar as pessoas. Um religioso nos dias de hoje é alguém que pratica o cristianismo, alguém que faz as coisas relacionadas com a vida cristã, simplesmente preocupado em aparecer aos homens, em agradar os homens, em ostentar a sua religiosidade. Não é difícil dar exemplos disso. Entenderam isso agora? O fariseu, meus irmãos, eles oravam cerca de 18 vezes. Aí eles tinham um ritual. Por isso que quando eles estavam nas praças, todo mundo olhava para ele. Por quê? 18 vezes no dia. Deu orar, deu ritual? Estou aqui. Aí ele começava a orar, todo mundo começava a orar. E o que ele fazia? A franja dele tinha que ser maior. O filactério tinha que ser maior. Tudo, a caixinha dele era para colocar numa caixinha de couro. E lembra do bar mitzvah? Não vou entrar nisso. Não. Era para colocar numa caixinha de couro, o filactério. Então o que eles faziam? Não, minha caixa tem que ser desse tamanho. Entendeu? Porque todo mundo precisa ver. Todo mundo tem que ver. O problema, às vezes, meus irmãos, não é o Espírito Santo, mas sou eu e você, que às vezes quer aparecer além da conta. O João Batista falou assim, é necessário que ele
cresça e que eu diminua. É isso, a nossa oração, não sei orar, ora isso todo dia. Deus, que o Senhor cresça e que eu venha diminuir na tua presença. Que as pessoas vejam o teu brilho em mim, não a mim, porque de mim eu não tenho nada. Mas o Senhor que habita em mim pode dar o que eles precisam. A quarta coisa que Jesus condena nos fariseus é a autoexaltação. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sejais chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. Vós todos sois irmãos. Mas o fariseu gostava de ser chamado de mestre. Ele gostava do primeiro lugar. Mas você vê como é que a ótica de Deus é diferente da ótica humana? Deus fala o quê? Senta lá na última cadeira, querido. Aí, se alguém tiver que te honrar, ele vai te chamar para você sentar aqui na frente. O fariseu não, ele queria o quê? Quem chegou sou eu. Eu que cheguei. Eu não vou nem... Me ajuda aí, Jesus. Sabe aquele tem pregador que é assim, né, irmão? Primeiro já começa o culto, a hora que vai começar a palavra, aí ele chega. A celebridade. Aí ele chega. Eu já cheguei. Aí ele quer o primeiro lugar, que todo mundo cumprimenta. Meus irmãos. Então isso, meus irmãos, parece para o povo, todo mundo, que homem de Deus, que santidade. Não tem nada de santidade. Não tem nada, está na carne. Entende isso? Não tem nada de santidade, nada de bonito. Bonito é quando Jesus é apresentado no culto. Esse é o bonito. Não interessa se a pregação é boa ou não. O que interessa é se Cristo foi apresentado no culto e você leva ele para a tua casa e fica mastigando a palavra dele. É isso que interessa, porque é o Espírito Santo que vai fazer isso. Sou eu, sou o pastor, é o pastor Elado. Não, é o Espírito Santo que vai fazer isso no teu coração, desde que você abra ele para receber. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Entende isso, meus irmãos? Eu estava na vigília aqui, eu vi na vigília, aí meu pastor, o pastor Samuel, ele chegou em mim e falou assim, você vai pregar. Aí eu falei, não, mas, o Reinaldão está vindo aí. Falei, Reinaldão está vindo aí. Ele me olhou com o olho, meus irmãos, que entrou dentro de mim. Ele fez assim, não, mas você vai pregar. Eu achei tão bonito aquilo. Você vê, se a outra pessoa vai falar assim, nossa, o pastor falou que... Não, eu achei bonito aquilo. Sabe por quê? A autoridade. A autoridade, ele é o meu pastor. Ele falou, você vai pregar. Mas ele fala do jeito humilde, entende isso? O jeito humilde dele falar, me conquistou. Falei, Jesus, agora na oração, eu nem olhei pelos irmãos. Eu falei, Jesus, agora usa aí, porque senão o negócio vai ficar feio. Você entende isso? Porque a gente não está esperando, a gente fala, Deus, ou o Senhor usa, ou o negócio vai ficar feio. Não tem, não, irmãos, todo mundo, se tiver temor de Deus, a hora que sobe aqui, não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Não, a gente brinca para descontrair, meus irmãos. Que todo mundo vem do trabalho, está cansado, então o Espírito Santo vai ministrando, mas assim, não é brincadeira. Não é, se Deus não falar, se Deus não der, não tem isso. Pode ser teólogo, senão todo teólogo seria pastor. Por que não é? Porque precisa da vocação, precisa do chamado. Aleluia. Os fariseus usavam a religião que eles praticavam para se promover diante dos homens. Jesus disse aqui no verso 6, que eles amavam os primeiros lugares dos banquetes. Quando os judeus faziam seus banquetes, eles tinham lugares reservados para as autoridades. E o judeu e o fariseu, eles gostavam de chegar e se destacar, se distinguir. Senta lá na frente para que todo mundo visse que ele é uma pessoa especial. Viu o que eu acabei de falar aqui? E na sinagoga também. Quando não era na cadeira de Moisés, havia os primeiros lugares nas sinagogas, que eram bancos reservados para as pessoas especiais, que o fariseu fazia questão de sentar ali, para que todo mundo pensasse que ele era uma pessoa especial. Quando ele andava nas praças, ele gostava que as pessoas dissessem, reverendo, reverendo, como vai o senhor, reverendo? Doutor, como está o senhor? O fariseu gostava daquilo, e gostava dos títulos, mestre, rabi, ele apreciava aquelas coisas. Jesus disse, vocês não serão chamados de mestres,
Ele não está proibindo esse título. Entenda isso, porque é bíblico. Então, entendeu agora? Se eu falo alguma coisa que vai de encontro à Bíblia, está errado. Por mais que pareça bonito. Então aqui, ó, vocês não serão chamados de mestre. Ele não está proibindo esse título, mas ele está proibindo que a gente use esse título para bajular alguém. Entende isso? Quando você vai bajular a pessoa, às vezes, eu não sei quem uma vez acho que pregou aqui, que falou que quando estava descendo do púlpito, ele foi elogiado, e ele falou assim: te conheço, Satanás. Entende isso? Tudo isso a gente tem que vigiar. Não é só, existe aquela crítica construtiva que a gente vai procurar melhorar. E existe aqueles frustrados também, que vai criticar você porque ele não faz e não quer que você faça também. Tá? Que esse é o fariseu. Um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. É claro que o Senhor Jesus não está dizendo que eu não possa me referir ao meu progenitor como pai. O que ele está dizendo é que você não faça de alguém o seu pai, que você não use esse título para bajular alguém, ou que alguém se diga: sim, eu sou o pai dessa ideia, eu sou o pai dessa igreja, eu sou o mestre dessa igreja. Que ninguém use esses títulos com esse objetivo, porque só tem um pai, é aquele que está nos céus. Da mesma forma, não seja chamado de guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Quer ser grande? Sirva. Entendeu? Quer ser grande? Tem que servir. Não adianta. Não tem outro caminho. Se for por outro caminho, você vai, mas vai bater lá na frente. Porque sempre essa inclinação que o homem vai ter, sempre vai ser a inclinação para a carne. E como o homem vai ter essa inclinação para a carne, esse pequeno desvio é a mesma coisa que você olhar um prédio. Ele tem um pequeno desvio. Quando chegar lá em cima, você vai ver ele torto. Mas o pequeno desvio que começou lá embaixo, ele vai reverberar lá em cima. Então, por isso que eu e você, a nossa oração tem que ser na ferida, tem que ser aonde dói. Tem que ser aonde dói. É falar verdadeiramente para Cristo. Nessa parte, Jesus, eu não presto. Nessa parte não dá certo. Se o Senhor não entrar, eu vou passar vergonha. É assim que tem que falar. Porque aí o Espírito Santo vai entrar e vai falar: eu vou trabalhar na sua vida. Gostei. Já entendeu qual que é o seu problema. Eu preciso achar o problema, diagnosticar o problema, para que eu possa dar o remédio. Porque senão eu vou ficar dando remédio, não vai doer, mas também não vai sarar. Entendendo? Ele disse: você quer ser grande? O caminho do cristianismo é o serviço. Na religião, para você ser grande, você busca título, você busca posição, os primeiros lugares e a ostentação. Mas no cristianismo, quem quiser ser grande, começa sendo pequeno. Entenderam? Então tudo é um aperfeiçoamento, tudo é um aprendizado. A primeira igreja, meus irmãos, que eu fui dirigir, e nessa época eu era um diácono ainda, foi em 2002. 2002 eu dirigi uma igreja, e Jesus falou: é você que vai dirigir. Meus irmãos, eu só sabia jejuar e orar, só isso que eu fazia na igreja. Eu sabia jejuar e orar, e a igreja foi indo, e aí eu vi aquilo, e eu falei: olha, porque eu não sabia. Eu falei: olha como é que é. E Jesus está operando. Mas por quê? Por causa da sinceridade do nosso coração. Às vezes a gente coloca tanta maldade, tanta malícia. O irmão fala uma palavra, você já quer maldar, você já quer colocar malícia. Mas aquilo, meus irmãos, não foi para o nosso mal. É esse tipo de entendimento que a gente, como cristão, não consegue ter. Tudo que fala, a gente quer colocar maldade. Não. É ensinamento para mim e para a tua vida. Separa aquilo que é bom, separa aquilo que vem de Cristo. Só que eu não posso ter essa falta de discernimento. Aquilo que o Deus está corrigindo e eu falar: isso não é para mim, é para o irmão Joãozinho lá, ele que não veio, não é para ele, não é para mim não. Não, é para você. Deus não fala com quem está ausente. Deus não é fuxiqueiro. Deus não é fuxiqueiro. Ele não fala com quem está ausente, ele fala com quem está presente. Amém? Ele vai servir aos irmãos e não ser servido. O que Jesus disse sobre isso no verso 12: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado.
quem se exalta em nome de Deus nos dias de hoje, no dia do juízo, vai ser humilhado diante dos homens e diante de Deus. Entendeu, meus irmãos? Por isso que às vezes, quando nós chegar lá, uma conjectura aqui, né? Quando nós chegar lá no céu, vai ver, vai pensar que está no inferno. O que o rapaz está fazendo aqui? Acho que eu vim para o lugar errado. Por quê? Pensei que era santo. Pensei que era, não, era religioso. Não era salvo, não era regenerado. É preciso que eu e você sejamos salvos e regenerados pelo Espírito Santo. E que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir. Amém? A religião busca exaltação humana. O cristianismo faz com que nós sejamos servos e que nós sirvamos para servir a Deus. Porque Jesus condenou essas coisas. Aqui do verso 3 em diante, Jesus muda a direção do discurso. Até aqui ele vinha falando aos discípulos dizendo, cuidado com os fariseus. E agora no verso 13, ele se volta para os fariseus. Parece que os fariseus estavam na audiência. Imagine eles ouvindo o que Jesus estava falando. Pense num sermão duro, eles estavam lá. É fácil para falar dos fariseus pelas costas. Os fariseus estavam ali na audiência. Jesus agora se volta para eles e pronuncia 8 ai de vocês, ai de vós, ai de vós. 8 vezes esses ais são como que condenações. Ai de vós, porque vocês serão condenados por estas coisas. E que coisas são estas? Por que Jesus condenou então essa religiosidade farisaica? Vamos ver estas coisas. Primeiro, porque esse tipo de atitude de Jesus acabou de descrever o que impede que as pessoas sejam salvas. E não somente isso, impede que outras pessoas sejam salvas, como ele diz no verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens. Vós não entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. Já viu, meus irmãos? A pessoa entra na igreja, então a pessoa que entra, ela entra sem entendimento nenhum. Então ela entrou na igreja, ela vai procurar um lugar para ela ser acolhida, não é isso? Aí no lugar que ela está procurando para ser acolhido, tem aquelas crianças, por que a gente chama de criança? Porque não tem maturidade. Aquelas crianças que têm a língua maior do que a minha gravata, e aí começa a falar um monte de situação da igreja. A pessoa está sedenta por Cristo, a pessoa está sedenta pela palavra, e você está lá fugicando, fofocando, falando o que não deveria falar. Entende isso? Então você foi feito para ganhar alma, não para matar elas. Às vezes eu e você, nós estamos disseminando o veneno, matando a alma sem saber. Aí no dia do juízo, Cristo vai molhar e vai falar lá, quem você matou lá? Não, mas eu não estava falando com aquela pessoa, mas ela estava do teu lado e ela ouviu. Entende isso? Então a gente não está aqui para ficar falando de problemas. Os problemas nós resolvemos na oração. Nós estamos aqui para salvar almas. Então, se você não consegue sair para buscar e Jesus manda, então salva as que Jesus está mandando. Entendeu isso agora? Jesus está mandando e nós estamos empurrando. Jesus está mandando e nós estamos... Ah, não, mas ali, olha, mais... Não. Os seus problemas, querido, é com Cristo, tá? E na maioria, eu vou falar para você, na maioria das vezes o problema não são as pessoas, somos nós. Somos nós. Quando a gente... Meus irmãos, a coisa mais difícil e linda foi quando eu achei que o problema era eu. Olha, 89% dos seus problemas acabou. Acabou. Porque quando você começar a sentir alguma coisa, sabe o que você vai dizer? Sou eu, não é a pessoa. Não, sou eu, não é a pessoa. Aí você vai começar a viver com Cristo. Aí você vai começar a renunciar à sua vontade e começar a fazer a dele. É isso que eu e você temos que fazer no dia a dia. Não é fazer aquilo que eu e você achamos que nós devemos fazer e pronto, acabou. O espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, é assim. Não é. Eu e você, nós podemos mudar. O evangelho é um evangelho de transformação. As boas novas, ela vem falando que eu e você devemos morrer. Morrer para a nossa vontade. E viver e nascer para Cristo. Amém? Os escribas e fariseus deveriam estar abrindo o reino de Deus para as pessoas, porque eles conheciam a lei e conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam o que Deus havia ensinado através dos profetas, através de Moisés, através de Davi. Eles eram os conhecedores daquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento.
mas por causa da sua religiosidade, eles não entraram no reino de Deus. Eles não entenderam, não entraram no reino de Deus, e pelo seu ensino e pelo seu exemplo, eles não deixavam as outras pessoas entrar. Quando nós fazemos essa aplicação para nós hoje, nós percebemos como a religiosidade, ela tem consequências terríveis. Pessoas que são religiosas, mas que não são salvas, elas acabam dando um péssimo exemplo. Elas não entram no reino de Deus e acabam sendo um tropeço para aqueles que querem entrar. É o que nós acabamos de falar agora. Mas nós não vamos ser tropeço para ninguém entrar. Pelo contrário, nós vamos empurrar. Entendeu? Não vai colocar o pé, não. Não, vamos empurrar as pessoas para o reino de Deus. Tá? Nós vamos ser remadores. Segunda razão pela qual Jesus condenou a religiosidade dos fariseus é que, por vezes, a religiosidade é somente uma capa para esconder pecados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízos muito mais severos. Olha o que eles faziam, meus irmãos. O fariseu chegava na casa da pobre, da viúva, que estava sofrendo, e dizia: irmã, eu vou orar pela senhora, mas a senhora sabe, eu oro, minha oração é paga por tempo. Se orar 1 minuto é 1 dracma, se eu orar 2 minutos é 2 dracmas. A senhora sabe como é que é, tenho que ganhar a vida. E começava a orar e fazia longas orações, porque na verdade ele queria se valer da inocência e da ingenuidade da coitada da viúva. Entende isso agora? As coisas que nós fazemos para Cristo, porque Cristo nos salvou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então eu não vou cobrar para fazer as coisas de Cristo. Eu vou aguardar aquilo que Cristo tem para me dar, mas eu não vou pedir. Entende isso? Quando eu comecei a pregar, meus irmãos, que as pessoas começavam a me pagar, eu não achava aquilo certo. Cada um com a vocação que foi chamado. Isso aqui é o que eu acho, tá? Não vai falar, mas eu quero cobrar. Aí é com você. É você e Deus. O que eu fazia? Quando me davam, eu colocava na salva. E sabe o que eu falava para Deus? Deus, eu não quero ir lá para pegar o dinheiro da igreja. Eu quero pregar e quero abençoar a igreja. Entende? Eu e você temos que ter esse desejo. Agora, se eu e você não tiver, Deus também tá tudo bem, fica aí. Você não quer ser missionário? Você não quer buscar alma? Não quer, pode ficar aí. Entende isso? Eu e você tem que nascer no meio do teu coração esse desejo de buscar almas, esse desejo de querer almas, esse desejo de cuidar de pessoas. Isso tem que nascer no meio do teu coração. Não precisa ser pastor para cuidar de pessoas. Todo mundo é mãe, todo mundo é pai, todo mundo tem família. Aí por que a nossa família? Aí nós cuidamos. Quando não é, aí nós não queremos cuidar. Entende isso? Nós temos que parar com isso. Não olhar para aquilo, para a posição da pessoa, e sim por aquilo que Deus tem na vida daquela pessoa. Se Deus te colocou lá, não importa quem seja, cuida. Se Deus deu na tua mão, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia. Gente, da mesma forma, a religiosidade, às vezes, é uma capa para pecados mais sérios. Eu já acompanhei casos e conheço casos de gente que estava na igreja, era super zeloso, frequentava todas as reuniões de oração, não perdia um culto, ela tinha várias atividades, exercia ministério, ocupava cargo na igreja. De repente, descobre que tudo aquilo era uma capa, que na verdade, aquele homem era desonesto, aquele homem era ladrão, casos de imoralidade e batia na mulher. Mas na igreja ninguém suspeitava. Às vezes a religiosidade é uma capa apenas para esconder pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade. Porque o religioso ele fica se justificando, se justifica através dessas práticas. Então nós temos que ser de verdade. Sabe? Hoje em dia, o que é difícil é nós acharmos pessoas de verdade. Pessoas que não vão nos julgar, pessoas que vão nos ajudar, pessoas que, um homem, meus irmãos, eu aprendi isso na minha vida, um homem só pode olhar o outro de cima para baixo se for para ajudar ele a levantar, do contrário não olha, querido, entende isso? Porque para pisar, para julgar, para apontar, já tem muita gente, então eu e você foi feito para trazer de volta, trazer aquela alma de volta, trazer aquela ovelha de volta. Naquele momento ela está precisando ajuda, depois corrige. Porque naquele momento talvez é a fraqueza dela, ela não está aguentando, ela vai cair. Então nesse momento você ajuda, depois você vai corrigir. Porque se você corrigir naquele momento vai dar problema. Por isso que o evangelista ele busca as almas e ele faz o quê? Traz para quem? Cuidar. O pastor. Sabe por quê? Vocação.
ação. Se o evangelista cuidar, o que vai dar? Vai dar problema. Não é a vocação dele. Ele vai falar alguma coisa que vai ferir a ovelha. E a ovelha vai embora da igreja. Por isso que às vezes, quando o pastor fala alguma coisa, fala assim, traz para cá, para a gente orar. O que o pastor está falando? Precisa cuidar. Talvez você, não é que você, olha, o pastor é mais santo, o pastor, nossa, ele vai, não, querido, é o Deus que habita nele, que vai dar a palavra correta, é o Deus que habita nele, que vai fazer ele falar e fazer a coisa certa, e às vezes você não tem tanta intimidade, ou não está experimentado na palavra como ele, mas não é porque ele é maior do que você, entenda isso, nós temos que ter maturidade para isso. Se eu não tiver maturidade para isso, se eu estou fazendo alguma coisa e chegar o pastor Samuel, pastor Barbosa, pastor Geraldo, pastor Gaído e falar, deixa que eu faço, deixa ele fazer. Porque se ele falou, deixa que eu faço, então ele tem mais experiência que eu. Ou o Espírito Santo deu alguma direção para ele que não deu para mim. Agora, por que eu vou falar? Por que você quer fazer se eu estou fazendo? Nossa, que dificuldade, né? Que dificuldade que a gente encontra. Não, deixa que faz, então vamos fazer junto. Vamos fazer os dois juntos. Mas você não tá fazendo direito. Então me ensina a fazer do jeito que é direito. Né? Me ensina a fazer do jeito que é direito. Se o seu jeito é direito, o meu jeito não é, então ensina-me a fazer do seu jeito. Tá tudo bem. E aí eu vou aprender mais alguma coisa, para que eu possa usar lá na frente. Aí quando eu estiver lá na rua, eu vou falar assim, não, meu pastor me ensinou que é assim, ó. O irmão da igreja me ensinou que é assim, ó. Agora eu não faço mais do jeito que eu fazia. Transformação. Eu tenho que estar com o coração aberto, sem maldade, sem malícia. Porque se a maldade ou a malícia entrar, aí eu já vou achar que ele está querendo ser mais que eu, a carne entrou, aí vai começar uma discussão. Entendeu isso? Verdadeiros cristãos. Não vai dar conta. Meus irmãos, esse aqui é o terceiro ai. Eu não consigo terminar. Eu estava chegando aí, a irmã falou assim, você não está terminando? Mas está uma benção, pastor. Meus irmãos, eu já vou parar por aqui, parar no verso 15, meus irmãos, porque já deu o horário, tá? Se a presidência me autorizar aí, Deus me deu a oportunidade, a gente volta nesse assunto. Por quê, meus irmãos? Eu pedi isso para Deus. Hoje à tarde, eu pedi para minha esposa e falei para ela assim, amor, eu vou precisar dar o estudo. Você consegue ficar sozinha aí na parte da tarde? Por quê? O estudo é pesado. O estudo não é brincadeira. Falei, Deus me deu e eu senti. E a primeira coisa que eu pedi para Deus, fala com o teu povo e não deixa ficar tão pesado, igual eu estou lendo aqui, e o Senhor está batendo em mim de pau de quina. Entendeu, meus irmãos? É isso, para que vocês venham ter o entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de vocês. Amém? Eu já agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?